E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse super controle financeiro pessoal aqui, que inclusive, se você é um pequeno empreendedor, se você tem um pequeno negócio, você também pode utilizar fazendo algumas adaptações. Vamos ver como é que ele funciona? Nós temos aqui o período para a gente poder fazer a filtragem. Nós temos do lado a parte de receitas, qual foi o total de receitas que nós tivemos no período, o total de despesas, a diferença aí, o que sobrou, e a parte dos rendimentos, aquilo que a gente teve aí de rendimento durante o período. Pode ser de poupança, de ações, enfim, os investimentos que tem. Aqui embaixo tem uma coisa muito bacana. A gente tem um gráfico que mostra como que estão os nossos gastos por categoria, de acordo com as metas que nós estabelecemos. É isso mesmo, esse dashboard permite que a gente visualize os nossos gastos por categoria e a gente defina metas. Olha que super controle financeiro. Não é simplesmente a gente lançar e controlar. Não, a gente define metas e a partir dessas metas a gente consegue analisar como é que a gente está aí, se a gente está no eixo, se a gente está avançando ou não. Então, dê uma olhadinha, nós temos aqui, considerando todo o período, tá? Como eu tenho 2 meses cadastrados, para fazer de exemplo para vocês, eu tenho aqui embaixo a minha meta duplicada. Como assim? Vamos dar uma olhadinha para ficar mais fácil. Eu vou clicar aqui em janeiro e eu tenho todos os meus lançamentos agora de janeiro. E dei uma olhadinha aqui na parte de alimentação, a minha meta era de 730, mas a minha despesa foi de 922,12. Então, eu consigo ter um controle mensal. Então, se jogar para fevereiro, ele já vai me mostrar a respeito de fevereiro. Então, ele está mostrando as minhas metas e está mostrando aqui em cima os meus gastos. Se eu juntar, por exemplo, 2 meses aqui, o que ele vai fazer para mim? Ó, a minha meta foi 1.460, ou seja, ela dobrou e agora eu estou considerando a minha meta para 2 meses. Mas, Adora, para que eu vou duplicar minha meta? Pensa no seguinte, no primeiro mês você extrapolou algumas metas, mas no segundo mês você deu aquela freada, você segurou a onda e você conseguiu compensar. Então, você quer saber se realmente compensou ou não. Então, selecionando 2 meses juntos, ou 3 meses juntos, ou até o ano inteiro, você vai saber se você conseguiu, num determinado período, se manter dentro das suas metas. Mesmo que em um mês tenha avançado um pouco, no outro você já conseguiu recuar e equilibrou as suas metas. Isso é muito importante, isso ajuda muito na hora da gente fazer uma análise com um período aí maior. Aqui do lado, considerando aí o montante, nós temos nosso percentual de receitas e o de despesas. Se eu clicar aqui em janeiro, por exemplo, as minhas despesas foram muito maiores do que as minhas receitas, então a gente teve um déficit aí. Na parte de baixo a gente tem um gráfico de árvores, que ele representa cada categoria no nosso montante de despesas. Então a gente consegue ver onde que a gente gasta mais. E do ladinho aqui nós temos nosso saldo geral, quanto que a gente tem. Então se eu tirar o filtro aqui, ele vai me mostrar, ó, agora tem 5.776,22, considerando tudo que tem guardado, poupanças, investimentos, o que sobrou, enfim. Tem ali o nosso valor geral e eu tenho aqui embaixo quanto que tem em cada origem, ou seja, no banco 1, no banco 2, na corretora, na carteira, isso é importante vocês colocarem para o dinheiro não sumir aí, não saber para onde que foi, tudo vem discriminado aqui direitinho. Bom, chega de papo, vamos ver como construir esse dashboard e fazer esse controle financeiro do zero. Então, vamos lá. Estou aqui com uma planilha totalmente em branco para a gente começar do zero mesmo. Nós vamos precisar de 4 planilhas. A primeira são as listas, a segunda refere-se à parte dos nossos lançamentos, a terceira, a base para a construção do dashboard e, por último, o nosso dashboard em si, ok? Então, nós vamos dar 2 cliques aqui embaixo, nós vamos colocar listas, vamos criar mais uma, lançamentos, mais uma, base, e mais uma, nós vamos colocar aqui o nosso dash, ok? Voltando para listas, nessa planilha de lista, então, nós vamos construir as nossas listas de categoria e de origem, ou seja, o local onde o dinheiro pode estar, ok? Nós vamos começar pela categoria e nós vamos começar colocando a categoria movimentação, essa precisa ter. Depois vamos colocar as receitas e, por último, as despesas. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, para a gente não perder tempo escrevendo, eu vou colar. Então, dei uma olhadinha que eu coloquei, ó, movimentação primeiro, depois a parte de receitas e, por último, a parte das despesas.
Para ficar mais fácil e depois a gente poder utilizar melhor os nossos recursos lá no dashboard, eu também fiz o seguinte para complementar essa minha categoria. Eu defini o tipo e as metas já logo aqui. Então, na parte da movimentação, eu vou colocar só um hífen, porque ela não é um tipo nem receita nem despesa. O próximo eu vou colocar como receita e eu vou arrastar aqui para baixo para completar os outros. E aqui, despesa, e eu vou arrastar até o final. Poderia dar 2 cliques também que ele vai, tá? Na parte das metas, eu vou colocar aqui qual é a minha meta para cada uma das despesas. Lembrando, aqui a gente está fazendo para a parte das despesas, tá? O nosso gráfico lá é com relação à parte das despesas. Então, eu vou colocar aqui as minhas metas, vou copiar e colar também. Vocês depois deem aí uma pausa no vídeo para vocês poderem montar de vocês. Então, ó, já coloquei as minhas metas aqui. Vamos seguir então para a parte das origens. Eu vou selecionar a minha aqui para a gente não perder tempo escrevendo e vou colar mais uma vez. Se vocês quiserem, pausa o vídeo, monta de vocês para poder seguir. Uma coisa legal que vocês podem fazer aqui, que pode influenciar lá na frente, é a questão da organização dos dados. Se vocês observarem aqui, os meus já estão todos organizados por ordem alfabética, tá? Porém, de acordo com cada grupo que eu tenho. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem montar uma classificação personalizada para ficar mais fácil na hora de vocês verem os dados lá na parte de lançamentos. Como assim? Eu vou colocar aqui os meus dados todos bagunçados. Eu quero que ele faça classificação para mim, conforme a movimentação, sendo a primeira, depois receitas e depois despesas. Se eu vier aqui em tipo e clicar para fazer a classificação, vocês vão ver que ele vai ficar, ó, o hífen primeiro, depois despesa, depois receita, né? É o que a gente quer. E aqui continua bagunçado. Então, vamos organizar isso. Eu vou selecionar, eu vou clicar em classificar e filtrar, classificação personalizada. E aqui nós vamos deixar a primeira classificação como sendo tipo. Vamos deixar aqui do jeito que está. Na ordem, nós vamos clicar na seta, vamos clicar em lista personalizada. E aqui eu vou definir para ele a ordem que eu quero, no caso. Primeiro o hífen, depois a receita e depois a despesa. Ok? Feito isso, adiciona e dá ok. Essa é a nossa primeira classificação. A segunda, eu quero que a minha categoria fique também por ordem alfabética, de acordo com os meus grupos. Então, eu vou adicionar o nível, vou clicar na setinha, vou colocar categoria e deixar de A a Z. Vou dar ok. Pronto, já organizou para mim, ó. Primeiro o hífen, depois as receitas e depois as despesas em si, tá? Então, fica mais fácil para vocês quando a gente tiver a validação lá na parte dos lançamentos. Construídas as nossas listagens, nós vamos agora para a parte dos nossos lançamentos. Então, vamos para a planilha de lançamentos e aqui nós vamos fazer os nossos lançamentos em si. Então, para a gente não perder muito tempo aí escrevendo aqui no vídeo, eu vou copiar aqui da minha e eu vou colar, mantendo aqui a largura. Então, nós vamos ter, ó, data, especificações, origem, entrada, saída e categoria. Pausa o vídeo, faz aí a cópia e retorna de novo. Nós vamos ter aqui a configuração para data. Então, eu vou selecionar essa coluna toda, vou clicar aqui em cima do A, vou clicar, e aqui a gente vai colocar a configuração de data abreviada. Vou clicar aqui em cima no bloco de número, vou clicar na seta e vou escolher a opção data abreviada. Clicando, prontinho. As especificações são as descrições daquela despesa ou daquela receita. Por exemplo, salário. Então, a gente vai colocar aqui salário. Eu tive despesa de aluguel, então coloca aqui aluguel. Então, são as descrições em si. Aqui na frente, nós temos a nossa origem, ou seja, aquela listagem que a gente fez anteriormente. Para eu trazer essa listagem para cá, a gente vai usar a validação de dados. Porém, se eu simplesmente colocar a validação de dados, vou colocar para vocês aqui, ó, dados, validação, validação, só de exemplo, tá? Lista, por isso estou fazendo rapidinho. Vou clicar na seta e vou selecionar aqui. Ok? Se eu fizer isso, a gente vai ter um problema. Porque se aparecer uma outra origem, se eu tiver aí mais um outro lugar, uma outra corretora, sei lá, se eu colocar aqui, ela não vai ser incluída na listagem lá. Por quê? Porque eu estou definindo aqui que o intervalo é de E2 até E6. Então, não vai funcionar, ok? Então, eu vou fechar isso daqui, vou fechar, que não vai poder ser assim. Nós vamos utilizar uma função dentro da validação de dados para que ela sempre busque o tamanho que tiver a minha origem. Então, se aqui eu tenho 5,
ele vai mostrar para mim sempre 5. Se eu colocar mais um, ele vai ter que passar a mostrar como 6. Essa movimentação tem que ser feita de forma automática. Eu vou clicar em lançamento de novo. Aqui embaixo, nós vamos montar a função, porque lá dentro da validação de dados, não tem aquelas ajudinhas que o Excel dá pra gente, aquela colinha ali embaixo, né? Então, para poder ficar mais fácil, a gente vai montar aqui, depois a gente copia e cola dentro da validação de dados, até pra gente poder testar se está funcionando certinho ou não. Então, igual desloque, a nossa referência vai ser listas e nós vamos clicar no cabeçalho, que é a nossa origem, certo? Vou continuar aqui em cima no cabeçalho, ponto e vírgula. Lins, o que significa isso? Considerando a minha referência, quantas linhas para baixo eu quero iniciar a minha amostragem? Eu vou indicar para ele que é para começar logo no banco, então é uma linha abaixo da que eu estou. Então, eu vou colocar aqui o número 1, ponto e vírgula. Seguindo agora, quantidade de colunas. Quantas colunas eu tenho que deslocar para o lado para ele poder mostrar o que eu preciso? Nenhuma. Então, eu posso colocar 0 ou posso colocar ponto e vírgula direto. Vou colocar 0 aqui para a gente não se confundir. Agora, a altura. A partir do item que eu especifiquei, quantas linhas ele vai ter que mostrar para baixo? Neste caso, a gente vai utilizar aqui uma outra função chamada conte valores, tá? A conte valores, ela vai contar quantas células estão preenchidas dentro do meu intervalo. Igual a conte valores. Vou selecionar a minha coluna toda, então vou clicar aqui em cima do E, ele vai selecionar tudo. E eu vou fechar meu parênteses. Só que se atentem para o seguinte, ele está contando também a origem, que é o cabeçalho, e eu não quero que esse cabeçalho seja incluído. Então, eu vou colocar no final menos 1, que é para ele tirar a contagem do cabeçalho. Feito isso agora, ponto e vírgula, a minha largura aqui eu não preciso colocar, porque eu não tenho nada para o lado. Então, eu posso tirar o ponto e vírgula e fechar o meu parênteses. Dando Enter, dei uma olhadinha, ó, que está funcionando. Ele trouxe todas para mim. Vamos conferir agora colocando mais um item lá. Vou colocar aqui, teste 1. Vou voltar lá no lançamento, já apareceu, então tá funcionando certinho. Deixa eu tirar o teste de lá. Nós vamos agora copiar essa nossa fórmula. Copia, não exclui ainda não, tá? Vamos clicar onde ela tem que ficar, que no caso é na célula C2, logo abaixo de origem. Dados, validação de dados, agora vamos com calma, validação de dados. E nessa caixinha nós vamos fazer esses preenchimentos. Onde está permitir, vamos trocar qualquer valor por lista. E aqui na fonte nós vamos colar aquela nossa função. Ctrl V. Antes de a gente dar OK, a gente vai travar aqui as nossas células, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar onde está o E1, vou apertar o F4. Vou selecionar aqui onde está os dois E's e vou apertar o F4. Dá OK. Pronto. Apareceu uma setinha aqui do lado, vou clicar e ele já está exibindo todas as opções. Isso evita com que a gente escreva de forma errada e ele não vai contabilizar lá no final, tá? Tem que estar tudo certinho, acento, tudo certinho. Eu vou apagar agora aqui embaixo, apertando Delete. Pronto, está configurado. Saída e entrada são referentes a valores monetários. Então, a gente vai selecionar essas duas colunas de uma vez e a gente vai formatar para contábil. Então, eu vou lá na página inicial e vou clicar nesse dinheirinho que está aqui. Prontinho. Categoria, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez para origem, tá certo? Então, a gente vai usar a função desloque, vai fazer aquela movimentação que a gente precisa fazer e vai colocar dentro da validação de dados. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui para baixo, igual a desloque. Minha referência, vamos lá em listas, e eu vou clicar no cabeçalho, ponto e vírgula. Vou seguir aqui em cima agora. Linha, a partir de qual linha eu quero que ele me mostre a listagem em si? No caso, a partir de movimentação. Então, é uma linha abaixo. Então, vou colocar número 1, ponto e vírgula, coluna. Essas minhas colunas aqui, elas não precisam ser mostradas, tá? Isso aqui é só uma base para a gente fazer o dashboard. Aqui é que interessa pra gente, então a gente não vai movimentar para o lado. 0, ponto e vírgula. A altura, quantas linhas eu quero que ele mostre para baixo? Usando conte valores. Conte valores. E aí, nós vamos selecionar a nossa coluna toda. Fecha parênteses. Aquele detalhe do cabeçalho, eu não quero que ele seja contado. Menos 1. E aí, como eu não tenho largura, não tenho nada pro lado para mostrar, eu posso encerrar aqui. Dando Enter.
Mostrou todas para mim, até presentes e doações. Vamos fazer o nosso teste. Testes. Vamos lá em lançamentos. Já foi incluído, então está funcionando direitinho. Vamos copiar nossa função. Ctrl C. Copia mesmo abrindo, tá? A célula. Dá 2 cliques na célula e copia, tá ok? Vou dar Enter. Vou clicar onde eu quero que a validação fique. Vou em dados, validação de dados de novo. Vou clicar em lista. E aqui na fonte a gente vai colar. Antes de fechar aqui, não vamos esquecer de travar. Clica em cima do A, seleciona ele, aperta o F4 e depois a gente seleciona os dois As aqui também e trava. Pressiona F4. Dá OK. Pronto, tá travado. Isso daí evita que a gente tenha problemas aí depois, tá bom? Colunas já definidas, agora a gente vai fazer outras configurações para que fique mais automatizado ainda todo esse nosso processo. Então, nós vamos selecionar do A1 até o F2, que foi onde nós aplicamos as nossas configurações, as validações de dados. Nós vamos clicar em Inserir, Tabela. Nós vamos manter a opção que nossa tabela tem cabeçalhos. Vou dar OK. Para a gente não ter essas configurações aqui que aparecem da tabela, eu vou clicar aqui no botão de mais da tabela e vou clicar que eu quero nenhuma. O filtro eu vou deixar aqui, porque se a gente quiser utilizar depois, a gente pode estar utilizando, tá? Bom, nós vamos agora modificar o nome da nossa tabela para lançamentos. Pronto, então a gente já sabe que essa nossa planilha aqui é lançamentos. Por que a gente fez isso? Vamos lá, vou fazer um lançamento para o dia 18 de agosto, por exemplo. 18/8, vou dar Enter, já terminou de completar o 21. Vou colocar aqui como aluguel. Origem foi pago pelo banco 1. A entrada não teve saída, foi aí R$540 e é da categoria de moradia. Moradia, ok? Agora vamos fazer o nosso próximo lançamento. A gente não configurou a parte de baixo, a gente só configurou essa daqui de cima. Mas eu criei uma tabela, dei uma olhadinha que tem até um indicador aqui, mostrando onde a minha tabela termina. Então vamos lá, ó. Vou colocar um outro lançamento aqui do dia 18, que eu paguei a conta de energia. Dei uma olhadinha que ele já puxou tudo para mim, ó. Banco 1, entrada não tem, e eu paguei lá 198 de energia. E a minha categoria aqui no caso também vai ser a moradia. Então, clicando ali, pronto, tá? Então, ele vai fazendo para vocês já todos os ajustes de acordo com o que a gente vai avançando as linhas. Vou colocar aqui dia 19/8, salário. A origem aqui também vai ser no banco 1, essa entrada, 1980. Na saída não tem, vou clicar aqui e vou colocar como salário. Então, eu vou fazendo os meus lançamentos de acordo com aquilo que eu vou precisando, né? De acordo com aquilo que eu vou gastando ou recebendo. Como essa lista pode ficar muito grande, a gente vai travar esse cabeçalho para que ele não suma depois, ó. Então, a gente vai clicar lá em exibir, nós vamos clicar em congelar painéis e vamos congelar linha superior. Então, clicando, essa linha de cima já está congelada agora, ó. Tudo está testado aqui. Quando vocês forem começar a fazer o lançamento, vocês precisam indicar para ele quanto que tem em cada uma das origens, tá? É um lançamento que nós vamos fazer que ele não vai ser nem receita nem despesa, é simplesmente o valor inicial. Então, eu vou apagar tudo que está aqui. Vou começar a fazer o lançamento, por exemplo, considerando aí o dia 1º de setembro, tá? Então, 1/9, vou colocar aqui inicial. A minha origem vai ser o banco e vamos colocar aqui sempre na entrada essa parte, tá? Que tenha lá R$560. Não tem saída, categoria também não tem, isso é só lançamento inicial. Vou fazer a mesma coisa para cá, vou segurar o Ctrl e vou arrastar um pouquinho para baixo, porque a gente tem 5 itens. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar, não preciso usar o Ctrl. Aqui no de baixo vai ser poupança, carteira, depois investimento e depois a corretora. E aqui eu vou colocar os valores para cada um. 2 cliques para ajustar. Então, poupança, vamos colocar que tenha 1.100, na carteira tenha R$87, no banco 1 tenha lá os investimentos 630, na corretora 1 tenha lá 740, tá? Então, eu tenho que fazer esse lançamento inicial para que ele saiba quanto que a gente tem no momento, para depois ele vir fazendo, né, os somatórios ou as subtrações de acordo com os lançamentos que nós fomos registrando aqui, tá bom?
Façam isso, preencham tudo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós vamos construir a base e como que nós vamos construir o dashboard. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês recebam a notificação quando o próximo vídeo entrar no ar. É isso, minha gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.